Olá, pessoal! Na aula de hoje aprenderemos um pouco sobre o Teorema de Pitágoras e também mostrarei algumas aplicações desse teorema. Inicialmente, precisamos relembrar o que é um triângulo retângulo. Dizemos que um triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo reto, ou seja, esse ângulo mede 90 graus. Este é o ângulo reto e daremos um nome qualquer para os outros dois ângulos. Chamaremos de ângulo alfa e de ângulo beta. Podemos identificar alguns elementos do triângulo retângulo. A hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, este cateto, que é o lado oposto ao ângulo alfa, e este cateto, que é o lado oposto ao ângulo beta. Além disso, é importante sabermos que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Assim, os catetos são os outros dois lados desse triângulo retângulo. Agora, vamos representar os catetos e a hipotenusa com letras. Quando os catetos e a hipotenusa do triângulo retângulo são representados, por exemplo, pelas letras A, B e C, conforme estão apresentadas na figura, temos que A é a hipotenusa, B é o cateto oposto ao ângulo alfa e C é o cateto oposto ao ângulo beta. Agora que já conhecemos alguns elementos do triângulo retângulo, falarei sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma das mais importantes descobertas da matemática. Ele possibilita determinar a altura de prédios, torres, montanhas, largura de rios, diagonal do paralelepípedo, altura do triângulo equilátero, além de inúmeras outras aplicações. Esse teorema é uma relação matemática que envolve os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras afirma que, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Assim, como A é a hipotenusa e B e C são os catetos, podemos escrever o Teorema de Pitágoras como A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora que você já sabe um pouco sobre esse teorema tão importante, vamos aplicá-lo em algumas situações? Aqui temos um triângulo retângulo e queremos calcular a medida do lado representado pela letra X. Inicialmente, precisamos identificar a hipotenusa do triângulo. Veja que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Além disso, é o maior lado. Observe que os outros dois lados são os catetos. Comparando com o triângulo que apresentei e o Teorema de Pitágoras, temos que A é a hipotenusa, então deve ser substituído por 30. B é um cateto e deve ser substituído por X. C é o outro cateto e deve ser substituído por 18. Agora resolvemos as potenciações e resolvemos a equação. Portanto, o lado do triângulo é 24. Nesta segunda aplicação, precisamos determinar o tamanho de uma escada que está apoiada em um prédio de 15 metros de altura. Além disso, a escada está afastada 8 metros do prédio, conforme mostra a figura. Vamos determinar o tamanho da escada? Da mesma forma que no exemplo anterior, vamos usar o Teorema de Pitágoras, pois temos dois lados do triângulo e queremos saber o terceiro lado. O comprimento da escada será representado por x. Assim, a hipotenusa é x. O cateto B é 15 e o cateto C é 8. Substituímos os valores no teorema e resolvemos a equação. Pronto! A escada mede 17 metros. Pessoal, uma observação importante. O triângulo retângulo de um problema pode ser mostrado com várias inclinações. Pode ser assim, ou assim, ou assim, ou mesmo assim.
Em todos os casos, o importante é identificarmos a hipotenusa e os catetos. Além disso, dependendo do problema, não faz diferença trocarmos o cateto B pelo cateto C, mas sempre observe bem o enunciado do problema. E para finalizar, é importante que você refaça os exemplos apresentados nesta aula para verificar se entendeu. E lembre-se também de inscrever-se no canal. Até mais, pessoal!